Então, muito boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje com mais um podcast do GNPEC. E no podcast de hoje a gente vai trazer a propriedade de Rosário do Sul, que a gente visitou recentemente. É uma propriedade de búfalos de corte na Estância Guará, né, localizada ali na região de Rosário. Lá quem nos recebeu foi o senhor Regis e o seu irmão Rogério, né? E para discutir sobre as temáticas que esses irmãos trouxeram para a gente dessa propriedade, eu trouxe hoje o professor Tonhati, Humberto Tonhati, da Unesp de Jaboticabal. Seja muito bem-vindo ao nosso projeto, professor. A gente tem muita alegria e satisfação em recebê-lo aqui, né? Eu que recentemente vim daí de Jaboticabal e agora estar aqui entrevistando o senhor para um projeto de extensão é um imenso prazer, né? E orgulho trazê-lo aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada por ter aceito o convite. Prazer, Thaís. Um prazerzão de estar falando com você, de ver, né, as atividades aí de extensão que são bastante importantes, né, dentro da universidade e também de conhecer um pouquinho mais. A gente já esteve aí, conhece alguns criadores do Rio Grande do Sul, né, e tentar conhecer um pouco mais também e falar daquilo que a gente trabalha, né? Daquilo que a gente gosta. Exatamente. Prazer. Muito obrigada. Então, professor, nessa propriedade de Rosário, né, esses irmãos, eles já têm a propriedade na família já há muito tempo, né, já faz 100 anos que tem a criação, mas eles recentemente que vieram começar a criar búfalos, né, então por muito tempo a propriedade já tem cerca de 100 anos, mas a criação de búfalos é mais recente, data aí dos 10 últimos anos. Então, eles passaram a trabalhar com búfalos de corte. E, no momento, também, eles estão trabalhando com cerca de 10 cabeças por hectare, né? Segundo o senhor Regis, é uma produção mais intensiva. E eu queria saber da experiência que o senhor tem, professor Tonhati, com relação a esse tipo de migração. É comum os produtores de corte passarem para búfalos? O que o senhor tem visto assim na sua experiência? O pessoal que cria búfalos geralmente já veio de bovino ou começa em búfalos mesmo? Thaís, a gente vê, né, algum crescimento do búfalo aqui, né, na região sudeste, que aqui a gente tem um foco mais em leite, né? Então, o búfalo tem crescido muito aqui, principalmente pequenos produtores de leite, que têm trazido para o rebanho deles um percentual também de búfalos, porque o leite da búfala melhora um pouco a qualidade do leite bovino e também a búfala, né, ela é estacional de outono. Então, a época de parto dela é abril, maio, junho, que é o nosso período de seca aqui, que tem bastante falta de leite bovino, então, e suplementa, né? Tem um pouco de produção de leite de búfala, para complementar a quantidade de leite que esse pessoal vem tirando. Então, na época de novembro até março aqui, tem mais leite de vaca e menos de búfalo. E depois de junho até setembro, outubro, tem mais leite de búfalo do que de vaca com esses pequenos produtores. E são produtores, né, de queijo, do tradicional Minas. Então, a gente vê, né, alguns criadores de bovino trazendo os búfalos.
No Rio Grande do Sul, o búfalo é mais focado realmente para carne, né? E o pessoal tem algumas criações que são referências, como a Estância Camaquã, né, lá em Camaquã, do senhor Delfino Barbosa e da família, que é uma referência. E também no Rio Grande do Sul, talvez Porto Alegre seja uma das poucas capitais do Brasil onde a gente encontra carne de búfalo em supermercado. Na rede Zafari, eles, né, têm uma organização de produtores que fornecem. Então, na verdade, o que eu vejo acontecendo no Rio Grande do Sul é um aumento de produtores, tem aumentado a quantidade de búfalos nos últimos anos no Rio Grande do Sul, e principalmente destinado para corte, para produção de carne. Perfeito, professor. Inclusive, eu cheguei a fazer esse questionamento a ele, né? Por que trocar, né, de bovino para búfalo? E aí ele me respondeu o seguinte, ele disse que começou, né, ele criava bovino de corte, e aí começou ali com cerca de umas 30, 40 búfalas, né, que vieram do Paraná. Ele disse que eram vacas Jafarabade, e disse que eram animais muito grandes, muito carcaçudos, né? Isso. E aí, na época, ele disse que se vendia búfalo como bovino, né, no mercado. E estava trabalhando ali com abate bovino há cerca de 4 anos. Aí ele foi, depois, aos poucos, começando a aumentar a quantidade de búfalos na propriedade e começou a observar uma característica no búfalo, que ele disse que o búfalo ia bem em qualquer pasto, né, que ele estava sempre gordo, tinha uma rusticidade muito grande, e aí com isso, ele observando essas características do búfalo, ele começou a se interessar em aumentar mais o número de cabeças, né? E aí ele disse que alguns anos atrás tinha um certo problema na comercialização dessas carcaças, né, principalmente a questão do abate, que ele até levantou ali depois que tinha poucos frigoríficos que eram autorizados, né, a abater esses animais, e aí ele segurou um pouco os búfalos, mas disse que quando, com o passar dos anos, começou a ter um maior número de abatedouros, né, aptos a receberem esses animais, então ele começou a criar mais búfalos e fazer a substituição pelos bovinos, e começou também a fazer parte da cooperativa de criadores de búfalos, né, onde ele tinha um suporte ali também para a parte de terminação, de abate e também de venda. Então, foi essas as questões que ele trouxe, né, como principais motivadores para ele começar a criar os búfalos, ele que passou tantos anos na criação de bovinos. E hoje, professor, ele cria, então, animais cruzados, né, Murra com Mediterrâneo. Tem algum sangue ali, algumas búfalas com sangue um pouco Jafarabade também, né, dessa criação inicial dele. E aí eu achei interessante, porque a gente aí, né, trabalha muito com Murra para o leite. Isso. E aí aqui eles cruzam para ter corte. E aí eu fiquei com essa curiosidade, assim, né, se a gente consegue, então, fazer essa seleção de búfalas Murra, porque o Murra, na verdade, ele é duplo propósito, né? Thaís, na verdade, né, o búfalo, quando a gente pega lá na Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo, toda aquela parte, né, de descrição dos animais com finalidade de registro, né, ele traz assim, né, que o búfalo tem uma conformação, né, mista com prevalência leiteira, né? Então é uma visão mais aqui, né, que vem da Índia, que a Índia tem um consumo de carne bastante restrito, né?
E o búfalo é o maior produtor de leite, né, na Índia, no Paquistão, no Egito. Então, esse animal, ele é um animal que nunca assim sofreu uma seleção muito forte, né, para nenhum sentido. Então, o que a gente vê lá na Índia ainda ele é um animal de misto, né? E aqui no Brasil a gente tem na ideia, na própria associação, que é um animal assim misto com prevalência leiteira, as características. Mas tem, né, essa linha agora que está usando o búfalo mais como produtor de carne. Na verdade, né, a gente aqui em Jaboticabal, já há 40 anos, trabalha com a parte de melhoramento para leite. Então, a gente já tem alguns rebanhos com os animais bem caracterizados para leite, né, em forma de cunha, melhorou bastante, o úbere, né? E a gente tem alguns rebanhos aqui com média de 10 quilos de leite, com 7,5 de gordura, 4,7, 4,3 de proteína, né? E mais no Rio Grande do Sul, né? Tem essa tradição de trabalhar com o búfalo para carne. O Sr. Delfino, lá em Camaquã, né, ele participa do PROMEMO, do Programa de Melhoramento, e ele seleciona o Mediterrâneo para peso, a raça Mediterrânea, ele trabalha para peso, que é uma raça mais prevalente aí no Rio Grande do Sul, a raça Mediterrânea. Esse criatório de Rosário, eu acho que ele deve ter um material muito bom para a produção de carne, porque o Jafarabade, né, se ele tem um resto de sangue do Jafarabade lá, dá uns animais de maior porte, né? E o Murra e o Mediterrâneo são raças assim de tamanho médio. Então, possivelmente, ele deve ter animais lá de um bom tamanho. E os búfalos foram aí para a Argentina, né? E basicamente a Argentina, a seleção na Argentina é toda para corte. A todo o contrário do que a gente faz aqui no Sudeste, né? Que a gente... Exatamente. E ele inclusive importa a genética de lá, da Argentina. As Isso, cabanhas vêm de lá. isso. E tem animais muito bons. Eu tenho participado, agora com a Covid aí, ficou tudo meio parado, né? Mas eu tenho participado bastante das exposições, tanto de Correntes quanto de Formosa, que são as duas províncias, né, onde tem uma presença muito expressiva do búfalo na Argentina, e vejo, né, animais murra e também mediterrâneos, mas me impressionou muito alguns animais murra da última vez que eu tive em Formosa, já selecionado para carne. Os argentinos, como os brasileiros, são muito hábeis, né? A gente pega o pessoal do Nelore, né? O que os criadores fizeram com a raça Nelore é uma coisa fantástica. E os argentinos também são muito hábeis na seleção. Então, tem uma genética lá de murra, também de Mediterrâneo, mas fiquei muito impressionado com os murras selecionados para carne ali em Correntes e Formosa. Os animais já mais abertos, sabe? Bastante carnudos, assim, não é aquela frente mais fechada de leite, bem característica de um animal produtor de corte. E assim, a gente acompanha pouco, né, aí no Rio Grande do Sul. Tive uma época mais presente aí, mas eu acho que o rebanho de búfalo do Rio Grande do Sul deve caminhar nesse sentido. Tanto é que o pessoal de Rosário aí tem buscado isso, né? Exatamente, professor. E com relação ao que o senhor levantou da raça, né, Jafarabade,
Isso também a gente discutiu, né? Eu perguntei a ele por que ele trocou, né? De Jafarabade, ele foi para o cruzamento aí de Murra com o Mediterrâneo. E ele disse o seguinte, que o Jafarabade, ele tem um porte muito grande, Isso. então ele acabava sendo mais tardio e tendo menos precocidade. Mais ossudo, cabeça mais pesada, Isso, patas muito pesadas. isso. O Jafarabade, assim, é uma raça importante, porque como entraram poucos búfalos no Brasil, às vezes a gente tem uma endogamia. Sim. Agora, com o cruzamento com o Mediterrâneo e depois a seleção aí, né, por animais por cruza, deu uma diminuída aí. No nosso banco de dados aqui, a endogamia hoje não é um problema tão sério. Mas usava o Jafarabade no Murra para diminuir um pouco a endogamia, mas é uma raça que vem perdendo muito terreno. Aqui em São Paulo, a gente só tinha lá em Tietê, né, a fazenda do Jonas Camargo, e essa semana teve um encontro de criadores de búfalo aqui em São Paulo, até tinha alguns criadores aí do Rio Grande do Sul. O Jonas disse que vendeu o rebanho dele, eu acho que foi lá para a Ilha do Marajó. Mas a busca tem sido isso mesmo aí, né? Mas o Mediterrâneo, que é muito presente aí no Rio Grande do Sul, né? E alguns criadores aí entrando com o Murra. Tem, né? Mais precoce, é um animal mais precoce, menor tamanho, ele tem um acabamento mais cedo, né? Do que quando você tem o Jafarabade. Exato. Aí ele até falou que essa questão do acabamento, né? Para ter um bom acabamento, o Jafarabade precisava chegar a cerca de 550 quilos, né? Então ele precisava de mais tempo que o cruzado com Murra. Então ele preferiu, né, usar dessa estratégia dessas outras duas raças para ter um capital de giro mais rápido, né, do que manter um animal muito grande. Ah, Então, sim. foi essa a estratégia que ele vem adotando, então, lá na propriedade dele. E ele comentou também da carcaça murra, né? Incluía aí esse sangue murra. Ele percebe uma carcaça mais uniforme ali no rebanho também, né? E com relação a essa questão da conformação, o senhor tem algum conhecimento assim de raça ou de cruzamento que dá um bom produto para esses produtores de corte, pessoal? Então, Thaís, eu acho que o pessoal tem que buscar, né, esses rebanhos que já estão selecionando para carne aí no Rio Grande do Sul, ou na Argentina, que está bastante perto daí. Eu não sei como andam os protocolos aí entre Brasil e Argentina para importação de animais, né? Mas assim, o que eu vejo, né, é uma seleção tanto do Mediterrâneo quanto para o Murra para carne lá na Argentina. E tem, né, aí que eu disse lá de Camaquã, né, a seleção já de Mediterrâneo para velocidade de ganho em peso. Eu acho que trabalhar com mestiços é bom, mas assim, eu acho que o Murra ele foi principalmente se conseguir sêmen, alguma coisa da Argentina, ele é menos selecionado para leite, porque o Mediterrâneo, né, na Itália, ele é leite, 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 leite. E aqui a gente tem essa ideia da prevalência mista. Então, eu tenho a impressão, né, que o Murra possa acabar um pouquinho mais cedo, mas tem bons trabalhos também com o Mediterrâneo, que a gente vê lá na Argentina e aí também no Rio Grande do Sul. Sim, segundo ele também é comparado com a carne bovina, a carne de búfalo praticamente é zero de marmoreio, né? Praticamente não tem marmoreio, é mais uma gordura superficial. Isso.
Isso. E então, assim, o senhor chutaria que para uma seleção assim para carne não seria tão eficiente assim para maciez, por exemplo? Existem trabalhos nessa área para búfalo, porque para bovino tem bastante, né? Tem sim, Thaís, tem bastante trabalhos. O professor André Mendes, lá que é professor, né, de Botucatu, ele trabalha com nutrição de bubalinos e trabalha para corte. Ele tem feito vários experimentos, inclusive tem feito, está terminando um projeto temático dele lá, com a parte de nutrição e a parte de carcaça. Na verdade, hoje a gente já tem alguns rebanhos, né, Lore, selecionado aí para maciez, né? Mudou muito nesses últimos 20 anos, né, o Nelore. Mas a carne do búfalo, ela é mais tenra, é mais terna, é mais macia do que o zebu. Todos os experimentos aí têm mostrado entre 3,5 e 4 de Sear Force. E o abate, eu não sei nessa fazenda com quanto tempo ele está abatendo, 18 meses, 24, Thaís? Os bezerros estão indo para o abate aos 20 meses. Isso, né? Então são animais que devem dar uma maciez de Sear Force aí em torno de 3, Thaís. A carne do búfalo é bastante macia. Ela, como o zebu, né? Ele tem somente a gordura de cobertura, né? Mas ele tem uma vantagem também em relação à deposição de gordura no búfalo. Eu não posso assim dizer isso, afirmar cientificamente, mas a gente percebe, né, que logo depois da desmama, ou mesmo na desmama, os búfalos já têm uma coberturinha de gordura. Então, ele é um animal bem especial, sabe? Para fazer acabamento desses animais mais precoces, né? Que você vê aí, ele está com 20 meses a pasto lá, terminando esses animais, né? Eu acho que isso é uma coisa que deve estar enchendo os olhos dele lá, para aumentar a produção de búfalo. Que eu não sei se ele consegue terminar os terneiros bovinos com essa idade lá. Com Mas certeza. assim, a carne do búfalo, né? Eu hoje, né, já tem no Nelore aí, selecionando o Nelore para maior marmoreio, né? Lá o Nelore Birigui já tem animais, né, muito marmorizados, Nelore. Mas não sei, eu acho que o nicho de carne que o búfalo pode ocupar, né, é aquilo também que a carne do búfalo tem 40% menos colesterol do que a carne bovina. Esse eu acho que é um apelo bastante legal que o criador deve se apegar, né? Porque eu acho que é um marketing que ajudaria muito. Então, não sei se seria legal, né, fazer mais marmoreio. Eu acho que tem que fazer uma carne mais macia. E nesse nível de precocidade que ele está trabalhando, eu acho que você até poderia, uma hora que ele for matar alguns animais lá, pegar, né, algum um pedaço lá da 12ª à 13ª costela, né, desses animais do contrafilé, porque aí no Rio Grande do Sul eles fazem o corte, no A, bife de lombo, chouriço, não fica difícil para conseguir fazer algum trabalhinho de extensão falando dessa parte de maciez, né? Porque realmente o búfalo nessa idade ele tem uma carne bastante macia. Com certeza, professor, bem interessante essa questão que o senhor levantou, né? E um outro ponto, professor, que a gente também discutiu, foi a questão da docilidade, né, do búfalo, que lá deu para ver que eles eram muito dóceis e assim tirou por terra o nosso preconceito de que, né, búfalo é um animal, né, agressivo e ruim de manejar. E
ele diz que dependia muito do manejo que era dado para esses animais, né? Inclusive, ele citou um exemplo de algumas vacas que ele tinha que eram muito dóceis e ele vendeu para uma produtora que tinha interesse em iniciar a atividade, só que a produtora largou as búfalas no meio do mato e não ir lá manejar. E disse que depois de um tempo viraram selvagens novamente e não tinha quem segurasse aqueles animais de novo. Então, ele falou que, de um modo geral, dependia muito do manejo que era dado. Eu cheguei a questionar se tinha alguma raça que era mais dócil ou não que a outra. Ele disse que, segundo a experiência dele, ele achava o Jafarabás mais reativo. E assim, a gente sabe da importância dessa questão da docilidade porque facilita muito o manejo, seja tanto búfalo de corte, principalmente de leite, né? Eu acho que os búfalos de leite são até às vezes mais fáceis, né, de lidar, porque naturalmente já tem uma lida maior do que os de corte. É. E aí, então, na experiência do senhor, o que pesaria mais nesse ponto da docilidade? Seria o manejo, a raça ou uma seleção, a genética do animal? O que seria mais importante? É manejo mesmo, Thaís, manejo, né? Todo animal doméstico não existe milagre, né? Eu, além do curso de genética e melhoramento, né, que a gente ministra lá para veterinário, eu trabalho a disciplina de bubalino para o pessoal da zootecnia. E assim, eu coloco para eles logo na primeira aula que o meu maior objetivo lá no curso de bubalino é desmistificar o búfalo. Porque o búfalo é assim, para quem gosta, ele é um animal rústico, né? Que come qualquer coisa, que ganha peso e que não tem doenças. E para quem não gosta do búfalo, ele é um demônio, né? Ele é bravio, você não consegue manejar, não tem cerca que é capaz de lidar com o búfalo. Então, na verdade, não é uma coisa nem outra, né? O búfalo é um animal doméstico, como outro qualquer, que para produzir exige, né, um manejo sanitário, nutricional, reprodutivo muito legal e, né, como um todo, ele tem as mesmas, do aspecto sanitário, as mesmas doenças que acomete o bovino, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande quando jovem, novinho, antes da desmama, Neoascaris vitulorum, então tem que desvermifugar logo na primeira semana de nascimento. Mas é isso, né? Não tem uma raça mais mansa, mais brava. A gente vê aqui os búfalos, né, nas mesmas condições das vacas holandesas aí sendo ordenhadas sem bezerro ao pé e muito tranquilas em ordenha. Então é a questão, como o criador disse mesmo, é manejo, a proximidade e o animal, né, aquilo que o professor Matheus Paranha nos ensina, né? Ele é senciente, né? Ele tem as reações, né, de acordo com aquilo que a gente oferece para ele. Com certeza. E o búfalo parece ainda ser ainda mais sensível, né, a essa questão do manejo do Sim, que o sim. bovino. Na Índia, Thaís, a pessoa que tem duas búfalas é uma dádiva divina, né? Então, a maior parte das famílias tem uma búfala. Essa búfala mora dentro de casa. A mulher que toma conta dela, né? Então, é como um animal de estimação, um cachorro, um gato, né? Na Índia, a búfala, ela está o dia inteiro presente ali com a família, dorme dentro de casa, né? Você vê, né, o quão dócil pode chegar a ser, né, Isso, dependendo da forma como é é, tratado, né. é. Inclusive lá a gente não vê, assim, gritaria com os animais, a gente não vê, sabe, nada bruto, assim, é tudo muito tranquilo.
os animais chegaram assim próximos a nós e muito dóceis, deixaram o pessoal passar a mão, sabe? Foi uma coisa muito bonita de ver a forma como eles, né, criavam os animais. E lá ele disse também, ainda agora passando para a parte reprodutiva, né, que ele trabalhava com uma proporção de cerca de 30, 40 vacas por touro, né? E disse que era um pouco complicado de manejar, às vezes, o touro, porque ele disse que às vezes deixava lá o touro e depois para tirar ele do meio das vacas era meio difícil, né? Para fazer ali a monta controlada, vamos dizer assim, né? Na época da monta. E aí isso foi um dos fatores que ele está pensando em começar a inseminação artificial na propriedade, né, para tentar reduzir a necessidade do touro, né, que é uma realidade já na bovinocultura né, de modo geral, o uso da inseminação. E aí a gente entrou nessa questão do sêmen, né? Como que seria essa importação de sêmen, se trazer sêmen de fora seria viável, né? E aí ele tocou num assunto que eu achei bem interessante com relação a essa a questão da importação do sêmen. Ele diz o seguinte, que para a raça mediterrânea é um pouco mais tranquilo para conseguir sêmen de centrais de inseminação, porque ele falou que tinha centrais de inseminação da Itália cadastradas no mapa, mas para a Murra era um pouquinho mais complicado, porque não tinha nenhuma central indiana cadastrada no mapa, né? E para cadastrar no mapa, precisaria de ter informação de pedigree dos animais, coisa que esses animais da Índia não teriam. O que o senhor tem a respeito de informação dessa questão, professor? Thaís, e não é somente a questão de cadastro, não. Por problemas sanitários. O Brasil não aceita importação nem de bovinos, nem de bubalinos, nem de caprinos, nada da Índia. Então, às vezes, né, oficialmente a gente nem pode dizer isso, mas às vezes chega algum sêmen aí, mas de modo irregular. Então, são os protocolos sanitários mesmo do Brasil com a Índia. Recentemente houve uma possibilidade de trazer animais da Índia. Esses animais foram trazidos, ficaram em quarentena lá em Cananéia, né? E como foi assim uma ação bastante política do pessoal do Nelore, para não dizer que era só política do Nelore, eles abriram para ovino, caprino e búfalo também. Mas o pessoal do búfalo não conseguiu se organizar para ir na Índia e trazer isso oficialmente. Então, essa oportunidade aí passou. Então, realmente, a dificuldade de sêmen de murra, né, importado é muito grande. A gente tem aqui no Brasil, mas tem sêmen também de seleção leiteira. Tá? Na Itália, o protocolo sanitário não tem problema nenhum, pode importar. Tem um senhor aqui que importa normalmente sêmen italiano. Agora, a seleção na Itália é feita para leite, não é carne. A Itália, né, não tem foco nenhum em carne. Então, todo o material genético que chega da Itália é avaliado, os touros que estão tanto na Cofá, lá em Cremona, quanto na Chiacherini, em Perugia, são as duas centrais que têm sêmen na Itália, são seleção leiteira, índice de seleção baseada em leite, gordura e proteína, principalmente, né? Então, eu acho que também a parte de corte na Índia não é desenvolvida
e o caminho que tem que seguir aqui é fazer seleção a gente mesmo, né? Se organizar o rebanho, fazer uma seleção dentro do próprio rebanho, né? Talvez produzir alguns animais, mesmo que mestiços, né? E agora, lá na Camaquã, né, como eu disse, tem Mediterrâneo, né, selecionado para corte, para velocidade de ganho em peso. Não fizeram lá nenhum trabalho de maciez, de carcaça também, é mais peso mesmo. Eles têm um controle de peso. Mas eu acho que a gente deve se espelhar no que está fazendo a Argentina, né? E fazer seleção dentro do próprio rebanho. A seleção para peso, qualidade de carcaça é muito rápida ao ganho, né, Thaís? As herdabilidades são altas, né? A característica é medida tanto no macho quanto na fêmea. Então, acho que a gente tem que implementar, né, um programinha aí de controle de peso, que não é difícil, né? E começar a fazer seleção desses próprios animais, né, dada essa dificuldade de material genético pensando em carne. Com certeza, professor. E uma outra questão, a questão da longevidade dos búfalos, né? Então, eu também questionei o produtor com relação a isso. Ele disse que ele já teve vaca de ir para o frigorífico aos 26 anos, né? E, assim, apesar dessa alta longevidade, que eu acredito que realmente seja natural, né, da genética bubalina, que idade, sim, seria interessante da gente pensar num descarte desses animais, pensando aí em querer melhorar o rebanho, né? Principalmente se a gente pensar, carne e leite já deve variar, né, a essa idade. Ô, Thaís, as búfalas são muito longevas, pode ter uma correlação, né, porque ainda elas não são altamente, né, selecionadas assim, como galinha poedeira, vaca holandesa, né? Então, elas têm, né, uma longevidade bastante grande. A gente tem fêmeas aqui em rebanho leiteiro que permanece até 12ª, 13ª cria, e a gente não consegue produzir uma melhor do que ela em termos de produção de leite. São muito longevas mesmo. Agora, quando a gente pensa em melhoramento, então a vantagem da búfala ser longeva é quando você está formando o teu rebanho, né? Porque ela fica lá 20 anos dando filho lá e você vai aumentando o teu rebanho. Agora, quando a gente pensa num rebanho já estabilizado, né? A gente tem que trocar aí por ano 20, 25%, né, dessas fêmeas. Então, a média de permanência no rebanho seria aí em torno de 4, 5 anos, né? Mas aqui a gente tem búfalas aí que, né, a habilidade de permanência dela produzindo leite com saúde é muito grande. E tem algumas observações do professor Pietro, né, Baruzelli, que trabalha com reprodução de búfalos lá, ele foi do Instituto de Zootecnia e depois é professor lá na USP. Os menores períodos de serviços que ele observou, em mais de 10.000 observações, 11º e 12º parto, que vai dar lá os 80 dias de período de serviço. Então, assim, né, a gente não tem muita coisa de pesquisa, mas tem uma indicação observacional de que a maturidade dela está aí quando ela tem 10, 12 anos, ao contrário da holandesa, que está aí quando ela tem 6, 7 anos, né? Então, talvez ela atingir essa maturidade produtiva dela um pouquinho mais longeva. Isso aí a gente observa realmente bastante. Agora,
pensando no melhoramento, se você tem um rebanho estável, né? Logicamente, se você tem uma búfala produzindo um bezerro mais pesado que a média do rebanho e tal, ela vai permanecer no rebanho, mas o ideal é, né? Quando ela tiver aí com 4, 5 anos, 2, 3 partos, já está, em média, né? Com 4, 5 anos de idade, aí ela poder descartar. A cada 4, 5 anos, você rodar os animais do teu rebanho. Né? Mas ela é longeva. Eu me esqueci de comentar um detalhe com você em relação à monta natural, né, que ele faz lá. Um touro para 30, 40 búfalas atende bem. Eu penso que aí ele deve fazer a estação de monta só no período de outono, né, porque ele trabalha com carne. Então, a búfala, naturalmente, ela já tem uma estação de monta definida. Né? Então, abril, maio, junho, aí no Rio Grande do Sul ainda é mais exacerbado do que para a gente aqui. Nós estamos latitude 22, aí eu acho que está 26, 28, por aí. Né? Então, a duração da noite nesse período é muito maior e as búfalas concentram muito mais o cio. Então, trabalhando um para 30, uma para 40, tá bom. O touro aí, bastante jovem. Agora, o que ele observou de separar o torno da vacada lá, o touro das búfalas, o búfalo tem um comportamento territorial muito forte, principalmente depois de 4, 5 anos. Primeiro, eles não se suportam. 2 machos velhos, eles vão brigar até morrer. E quando eles formam o harém, você tira, ele volta. Ele dá um jeito de passar cerca, de voltar. Então, isso aí é um comportamento natural que a gente tem que lidar, né, com isso. Eles são extremamente territorialistas e com 4, 5 anos, 2 touros com 5 anos na mesma fazenda, briga, tem brigas homéricas mesmo. Não se suportam. Então, a ideia e o que o pessoal faz na prática é usar touro jovem. Então, um tourinho com 2 anos, trabalha 2 anos, manda embora. E você é uma melhorista, isso aí seria ótimo, né? Para diminuir o intervalo de geração. Então, esse comportamento do búfalo favorece o intervalo de geração. Então, o que recomenda, o que tem de recomendação é utilizar touro jovem. 2, 3 anos, manda embora. Que aí eles se suportam melhor e você pode ter lá, né, vizinho, às vezes 2, 3 haréns dentro da mesma propriedade sem muita dificuldade. Tá? É bacana, professor. Comentar isso. Boa dica essa. Professor, então, só para finalizar a nossa conversa, segundo, né, o senhor Regis, ele disse que, na opinião dele, né, uma pessoa que queira iniciar a criação de búfalos precisa observar 2 coisas principais. A primeira delas seria buscar novilhas de algum lugar que tenha uma genética de procedência, né? Esse seria o primeiro ponto, porque, segundo ele, muitas vezes se fica utilizando o mesmo touro por muito tempo e acaba aí aumentando as taxas de endogamia. Então, ter uma certeza de que o local, né, tem essa rotatividade dos touros e não permite que aumente tanto a endogamia com o tempo. E um outro ponto que ele falou que também seria essencial de se observar é o treinamento do pessoal, né, para garantir que vai dar um manejo adequado a esses animais e eles vão permanecer dóceis, né, aí na lida.
Então, eu queria saber da opinião do senhor, né? Se o senhor concorda com esses pontos, ou se teria mais algum ponto para recomendar quem quer iniciar a criação de búfalos. Thaís, eu acho que a observação do senhor Regis é bastante pertinente, né? Você, para iniciar, deve procurar um material genético, né, melhor, uns animais melhores, do ponto de vista até comportamental, né? Vai lá comprar umas búfala brava, novilha brava, aí o próprio pessoal, né, já fica com aquela impressão que está lidando com um animal que naturalmente é bravio, o que não é. Então, acho que as duas observações dele são bastante acertadas, né? De procurar comprar num lugar de procedência, verificar o tamanho desses animais, né? Verificar aparato reprodutivo em fêmea, vulva, né? O macho também, perímetro escrotal, ver se está tudo ok, e procurar de alguém que tenha alguma informação, né, de quem que é pai, quem que é mãe, um controle aí dessa parte para evitar a parte de endogamia, principalmente na busca de touro depois. E preparar o pessoal de campo para apresentar o búfalo para eles como um animal doméstico comum que necessita, né? Aquilo que a gente conversou já, né? Que para ele ser manso, você não pode chutar ele, né? Então, treinar o pessoal para ter essa reciprocidade que o búfalo vai responder a isso, né? E treinar realmente o pessoal, porque o pessoal tem essa coisa na cabeça, né? Que vai vir um búfalo aí, o cara já fica lá à noite, né? Prepara o chicote. Imaginando coisas, né? Então, é bom também isso. E acrescentaria, né? A parte de sanidade, né? Se você vai começar uma criação, né? Fazer um teste de tuberculose, um teste de brucelose nesses animais que você vai comprar, né? Que são zoonoses aí bastante importantes do ponto de vista sanitário, de comercialização, né? Acrescentaria isso aí na observação do senhor Regis. Então, procurar, né, quando for comprar os animais, ter um status sanitário bastante bom. Interessante essa questão que você colocou também, e me fez lembrar também uma outra problemática que ele tinha falado, que há um tempo atrás ele teve problemas com infestação de carrapatos, né? E eu nunca imaginei, né, que búfalo poderia se infestar também com carrapato, dado a rusticidade que a gente imagina que tem o animal. Mas ele disse que, assim, pela experiência dele, um fator que ele observou é que os animais, quando eram criados perto de lama, né, de lugar com água, que não era um lugar muito seco, eles geralmente se infestavam menos, ou praticamente não aparecia problema de carrapato. Tem alguma correlação entre, ou alguma coisa científica que mostra essa relação entre ter alguma fonte de água próximo e essa maior resistência? O Thaís, o búfalo, né? Ele é mais resistente ao carrapato do que o bovino, mas ele é acometido pelo carrapato. Agora, nas costas dele, no costado, dorso, lombo, cabeça, o couro do búfalo é o dobro do couro de bovino, de espessura. Então, o carrapato ele se instala, mas a probóscite não consegue chegar lá nos vasos sanguíneos, então ele acaba secando ali e morrendo, né? Mesma coisa o berne também. Ele não consegue se instalar, porque o couro é mais grosso. Então, onde o búfalo tem carrapato e tem berne? Onde a pele é mais fina,
na região inguinal, né? Ali em volta da vulva, essa região do pescoço aqui, onde a pele é mais fina, a linha branca do animal ali na barriga. Então, talvez essa observação dele, o búfalo gosta muito de chafurdar. Fica lá 4, 5 horas dentro d'água. Então, que parte que ele fica dentro d'água? Ele fica com essa região mais inguinal dentro da água e o lombo para fora. Mas no lombo ele não tem carrapato. E como ele fica lá 4, 5 horas, uma parte desse carrapato que está ali, né, em volta da vulva, na barriga dele, acaba sendo controlado ali pela lama, você entendeu? Então, talvez essa correlação que ele esteja fazendo é fruto disso aí. Aquele animal que está mais no pasto, sem lama, ele deve dar carrapato. Pergunta para ele onde ele observa mais, se é nas costas ou se é região inguinal. Possivelmente é região inguinal, né? Pois é, foi um relato que ele disse que acontecia numa outra propriedade que ele teve, numa região mais seca, né? Então, nessa região agora que é mais alagada, ele fala que não tem tanto problema. Pode falar. Não, é assim, o carrapato no búfalo, né, como ele não é esparramado pelo corpo todo, né, um tratamento tópico ali no local, um banho, resolve bastante, né, mas ele é acometido, sim. E também, eu não sei se ele comentou, né, o búfalo tem um parasito, um piolho, que chama o Hematopindus tuberculatus, que é próprio, né, do búfalo. E que ele deve ser, assim, deve ter bastante atenção também, que ele é bem maléfico. Sim, sim, ele chegou a comentar sobre esse piolho também, que ele passava uns banhos também nos animais para evitar a infestação. Tá ok, então, professor Tonhati, eram essas, né, as nossas questões que a gente tinha para trazer para o senhor hoje. Agradeço demais a tua participação, ter aceitado aqui participar do nosso projeto. E em breve, se tivermos mais alguma outra propriedade de búfalos, entraremos em contato novamente. Muito obrigada. Estamos aqui no momento que você necessitar. Estou fazendo um programa aí junto com o João Gaspar, que é lá da associação, né? Ele é da International Buffalo Federation aí, para fazer um giro aí no Rio Grande do Sul, talvez mais para o final do ano. Quem sabe dá certo da gente viajar junto por alguns rebanhos aí. Quem sabe, professor? Se vier para cá, me avise. Aviso, sim. E uma coisa bastante importante, Thaís, que talvez o Regis não tenha comentado, né? A eficiência reprodutiva das búfalas. Isso aí é uma coisa que chama atenção. Às vezes os criadores vai aumentando as búfalas sem perceber isso, né? Mas para você ter uma eficiência reprodutiva de 80% com os bovinos, você tem que suar, né? E búfalo, 90% com certeza. Se você for visitar algumas outras propriedades, tenta se atentar para esse parâmetro, porque é o que realmente faz a diferença do búfalo em relação aos bovinos. A eficiência reprodutiva é excelente. Tenho certeza que o senhor Regis deve ter mais de 90% ou 90% lá, campo sem monta natural, ele deve ter um índice reprodutivo lá muito bom. Isso chama atenção, tá? E fico aqui à disposição para qualquer momento, tá? O que vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigada, professor. Só comentando a respeito dessa questão do percentual, né? Realmente ele comentou, e é alto mesmo, né? Ele falou aqui que tem lotes dele com cerca de 92%, né, de eficiência.
Mas ele diz que trabalhando com manejo mediano consegue cerca de 80%, 82%, entrando ali com a vaca com um score corporal de cerca de 3,5, né? Então, ele comentou esses valores que realmente são valores, né, de encher os olhos. Não, isso chama atenção, né? Sim, Isso chama atenção. com certeza. Então, tá bem, professor. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E também estamos abertos aí a colaborar no que pudermos, tá ok? Muito obrigada. Tá ótimo, feliz em vê-la aí em atividade. Bastante sucesso para você, Thaís. E o que Obrigada. necessitar, estamos aqui, tá bom? Igualmente, professor. Obrigadão. Um Um abraço em abraço. todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Mandarei. Até mais.